Oh, Tudo muito boa bem? tarde, senhor Sérgio Abrantes. Finalmente sincronizamos certo na hora certa. Eu fiquei quieto agora, em vez de ficar te chamando, eu fiquei quieto, vou esperar e solicitar. Aí fiquei com o meu dedo posicionado no lugarzinho. Dedo no Vamos gatilho. combinar isso agora. O nosso gatilho é sempre o teclado, né? Nunca o Pois é. outro gatilho. O gatilho do outro lá não, né? Não, o outro é bem adequado, é bem prontinho para outras coisas, né? Então, Sérgio, temos aí 2 minutinhos para falar, para conversa fiada. Como é Pois que estão é. as coisas? Tão bem, né? Quer dizer, na vida privada, porque no país está cada vez pior, né? É. E sabe que eu fico com a impressão sempre que a gente está ficando tão doidos quanto os americanos, né? Por quê? Porque a gente está começando a ter esses loucos igual tem nos americanos, né? Nos Estados Unidos. Você O viu cara o que doido lá vai. Agora, tentando os Estados Unidos, a gente devia, na verdade, se mirar no exemplo dos Estados Unidos, assim, no mau exemplo, né? O que nós não devemos tolerar e não devemos fazer. Porque é evidente que essas chacinas nas escolas e tal, é que você entrega a arma para maluco, né? É a liberalidade das armas. Foi o que o Biden falou lá no discurso emocionado dele lá né, para falar sobre as crianças mortas e tal. Ele disse que, meu Deus, quando é que a gente vai passar a enfrentar o lobby das armas? Nós elegemos o lobby das armas, né, para a presidência. Então, agora a entender. gente precisa de se livrar de ambos. Né? Mas eu não sei, eu sou daquela geração que você também é, Sérgio, que tinha uma verdadeira aversão por essas cópias que a gente sempre sofreu, né, dos Estados Unidos, desde a música, você lembra, né? No começo, no meio da ditadura, a gente fazia um esforço para celebrar a boa música brasileira. A Uni tinha aquela coisa do brasileiro, né? Bem nacionalista, lembra? Eu Que, lembro que não lá era no. nossa, que não é da nossa época, né? Sabe o que é isso aí? Você ouviu um negócio fazer piriri? Não. Não? Ah, então tá bom. É porque eu boto o despertador para me avisar quando está na hora de entrar. Assim, que aí ele me Ah, avisa do celular, ele me avisa assim, ih, tô atrasado. mas eu lembro que eu estava lá na Buenos Aires, no primeiro paro do governo Alfonsín, É, lá, sei lá quantos, 70 e poucos, todo mundo vai pra rua e briga mesmo, né? Pula naqueles briga. cavalos imensos, pula em cima do Não, cavalo, joga o cavalo no chão. E depois, quando chega de noite, vai para sindicato pegar arma. O povo é bravo demais. lá é. Aí chamavam, naquela época eles já chamavam a gente de Macaquitos del Norte. É, é inacreditável. E continuam, Bem, então né? vamos lá. Então, como nossa horadinha, hoje o Sérgio Abrantes vai falar sobre terceira desvia. Interrogação, acento, reticência ou, ou exclamação? Não, por enquanto é uma constatação, né? É uma constatação. Por duas razões, quer dizer, essa terceira via é uma miragem, então eles ficam né, desviando de rumo para ver se encontram ela, e a miragem está sempre mais longe do que eles alcançam, né? Porque ela não existe. Agora, e tem a outra coisa também, que é para desviar a atenção do fato, e é engraçado, porque outro dia eu estava numa mesa redonda com gente muito qualificada, e inclusive alguns políticos experientes e intelectuais qualificados e tal, e, e ninguém concordava comigo que não teve mudança importante de setembro para cá nas pesquisas, né? E aí, é, eu, eu não consigo ver onde é que tem mudanças relevantes, né? Então, isso é uma tentativa de desviar do fato de que você tem uma polarização consolidada que não é uma polarização boa. Porque a polarização entre o PSDB e o PT, apesar do PT não gostar do PSDB, era uma polarização positiva, ela era funcional, ela ajudava a democracia, porque eram dois partidos que se alternassem no poder, você não teria grandes rupturas, como não teve. Né? Quer dizer, o governo Lula
não teve uma grande ruptura com o governo Fernando Henrique, muito pelo contrário, ele manteve a política de estabilização e adicionou a política social. Isso é uma polarização boa para a democracia, né? Quer dizer, o nosso modelo ele tinha uma opção de defeitos, mas nesse aspecto ele era bom. Quer dizer, você tinha uma disputa bipartidária, polarizada, entre dois partidos que eram bem próximos, né? Um na centro-esquerda e o outro na centro-direita, ambos com alas assim um pouco mais afastadas, né? O PSDB sempre teve uma ala mais direitista, o PT sempre teve uma esquerda mais radical, mas no conjunto era isso, quer dizer, a vida política que conta, não é o que as pessoas dizem, o que importa na política, o que se faz concretamente, né? Claro que as palavras têm consequências, mas e, e a disputa multipartidária, fragmentada, ela era para a Câmara dos Deputados e para o Senado e tal. E a disputa para os governos dos estados não seguia a mesma polarização, porque o Brasil, isso é uma coisa que eu bato essa tecla desde muito tempo, acho que desde quando eu era estudante de sociologia. O Brasil tem vários sistemas políticos dentro dele, né? É só você comparar Minas com o Rio Grande do Sul, não tem nada a ver a política mineira com a política gaúcha, né? Você estava falando da Argentina, a política gaúcha é muito mais parecida com a Argentina do que com a mineira, né? Ela é bipartidária, ela é polarizada, né? Chimangos e maragatos, quer dizer, tem história, né? O bipartidarismo dentro do multipartidarismo no Rio Grande do Sul. Então, mas era um modelo que podia funcionar se não tivesse a coisa da fragmentação, se o processo de partidário não fosse tendendo para fragmentação e para redução do tamanho das bancadas, porque isso foi produzindo coalizões cada vez mais disfuncionais e cada vez mais clientelistas, mais toma lá da cá, né? E foi isso que matou o nosso modelo político, porque, na verdade, a Constituição, a configuração dele, digamos, teórica, né, o modelo em si, era bom. Você tinha uma disputa bipartidária entre dois partidos que não fariam ruptura de um governo para outro, mas fariam rotatividade no poder. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, tem uma diferença grande entre você romper com o governo anterior, e aí você começa a fazer essa destruição que esse cara faz aí, ou você fazer diferenciação, né? Quer dizer, o PT não é igual ao PSDB, nunca foi, mas ele tinha continuidade, alguma continuidade e você consegue demarcar claramente. O governo do PSDB era uma coisa, o governo do PT era diferente, mas eles não havia uma ruptura entre eles. Isso é bom para a democracia, isso foi bom para o Brasil, isso permitiu que aumentasse, melhorasse a distribuição de renda, que diminuísse a pobreza, né? Que as pessoas não sofressem mais para pagar a conta do supermercado, da quitanda, da feira, né? Então, essa polarização que a gente teve. Nós não tivemos polarização em 2018. Em 2018, nós tivemos uma eleição atípica e fragmentada, né, dissolvida. E essa polarização que nós vamos ter esse ano não é uma boa polarização, porque é uma polarização entre um antidemocrata, um fascista, né, um extrema-direita, um sujeito que postula armar milícias populares para enfrentar os seus adversários, né, que estimula o banditismo. Isso não é bom. E um partido testado, né, na minha opinião, está ficando oligarquizado, não consegue se renovar, como, aliás, nenhum partido no Brasil, mas essa polarização que a gente vai ter agora em 2022 é uma polarização nociva para a democracia, sobretudo por causa do risco que envolve tanto a vitória quanto a derrota do Bolsonaro. Né? Quer dizer, o Bolsonaro é tão ruim para as instituições brasileiras que ele representa um risco tanto ganhando quanto perdendo. O Otávio fez uma pergunta aí, você viu? Não. A candidatura da Simone Tebet retira mais... Mas deixa eu ir pro... eu queria até, dentro do seu raciocínio, falar do fiel da balança.
O fiel da Mas isso, balança nesse contexto com relação ao Congresso, você acha que é a matéria inorgânica desses acordos que o Bolsonaro está facilitando para o Congresso? não, eu acho que são duas coisas, sabe, Afonso? Uma coisa é o problema da terceira desvia. Quer dizer que agora está parecendo que vai na direção da Simone Tebet. Vamos falar um pouco da Simone Tebet antes da gente ir para o Tá bom. Congresso, porque é fundamental o Congresso. Eu acho, se não mais importante, pelo menos tão importante quanto a escolha Era do isso que eu queria presidente saber. esse ano é o Congresso. Mas vamos lá. A Simone Tebet, com relação a todos os outros que se postularam como terceira via, ela tem uma vantagem, perdão, que é o fato de que ela é desconhecida para 70% da população, né? 70% da população não a conhece, ela é mulher e e ela tem baixa rejeição porque é pouco conhecida. Então, Conhecido. se a Simone Tebet consegue, e eu não estou achando que vai conseguir, mas se ela consegue ter um impacto, se os partidos. Esse negócio dos partidos se unirem em torno dela é menos relevante do que ela ter o apoio do MDB. O MDB tem a capacidade de cristianizar a Simone Tebet se ele quiser. Uma parte apoia o Lula, uma parte apoia o Bolsonaro, e aí uma parte fica ali meio fingindo que apoia ela. Cristianizar para os jovens foi o que aconteceu com o candidato do PSD, quando ele disputou com Getúlio Vargas, e o PSD, que ele chamava-se Cristiano Machado, e o PSD simplesmente tirou o apoio dele para apoiar o Getúlio. E aí ele foi um candidato murcho, né? E aí ficou consagrado, quer dizer, oi, querido, beijo para você também, sobrinho querido aí. E aí você ficou consolidado como traição do próprio partido, né? Cristianizar isso, é o próprio partido trair o seu candidato. Bom, se não acontecer a traição do MDB e a Simone Tebet tiver algum apoio e conseguir, você vê que estão muito cis, né? E conseguir fazer diferença ter um impacto, quer dizer, gerar um fato novo, de fato, mobilizar um pouco o voto feminino, né? E captar esses votos que estão aí à deriva, que ainda não consolidaram nem numa nem noutra, né? Uma parte está com o Ciro, mas você tem aí em torno de 22%, 25% dos votos que estão à deriva. Então, respondendo ao Otávio, exatamente, o MDB fez isso com o Ulisses Guimarães. A pergunta do Otávio é o seguinte: para quem que ela vai? Se a Simone tira voto mais do Bolsonaro ou do Lula? Se ela tirar voto de alguém, ela tira do Bolsonaro, que é o pessoal que não quer o PT, mas que também não gostaria de ser o Bolsonaro. Mas entre o PT e o Bolsonaro, eu não sei por que razões ilógicas, prefere o Bolsonaro. Então, eu tenho conversado com gente que pensa assim: tá, não, o PT eu não quero, e aí se não tiver alternativa eu vou para o Bolsonaro. E tem umas pessoas que dizem assim: se não tiver alternativa eu voto branco ou nulo. Então, esse grupo aí compõe aí uns 25% do eleitorado nesse momento. Então, 25 anos? Tudo não, Sérgio? Juro? ué. Olha É aqui, decisivo, então. É decisivo. vamos fazer a conta. Bom, O Lula tem 40. tá O bom. Bolsonaro tem 30, 70, sobram 30. O Ciro tem 10, sobram 20. E ainda tem lá os nulos e brancos, que uma parte delas é por causa da falta de alternativa, tá certo? Então você tem entre 20% e 25% do voto ainda à deriva. Né? Isso ainda tem que Não gosta contar da palavra uma, indecisos, não? é, não é indeciso, entendeu? Porque eles não estão indecisos, eles não estão indecisos entre o Lula e o Bolsonaro. Eles estão mais ou menos decididos que não querem nenhum dos dois. Isso pode Entendi. aumentar, por exemplo, a alienação eleitoral. Eles podem não votar em ninguém no segundo turno. No primeiro turno ainda vai ter ali um pouquinho de voto vai para o Ciro, vai para a Simone Tebet, se ela for. Né? Então, essa. Então está faltando a sua análise do Congresso agora. Não, mas então, quer dizer, a terceira via só tem possibilidade quer dizer, só vai existir, só vai deixar de ser uma miragem se a Simone Tebet fizer de entrada um impacto.
um impacto e o pessoal diz, caramba, estou aqui, né? Estou afim Você acha de que um isso pode vir com a TV? Isso pode vir com a campanha na TV, ainda tem jogo para jogar, né? Mas eu acho que precisa de fazer um efeito assim de impacto forte para romper essa polarização, coisa que o Ciro não conseguiu, portanto, ela está mais ou menos consolidada. Agora, vamos para a segunda parte da questão. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A Isabela me perguntou aqui se a terceira via está pior ou melhor do que em 2018. Em 2018 não tinha terceira via, Isabela. 2018, o Bolsonaro correu por fora e atropelou todo mundo, não é? Então, quer dizer, na verdade, o que você tinha era uma expectativa de que seria uma disputa entre o Alckmin e o Haddad, né? Essa era a sequência mais ou menos natural do voto. E como tinha uma onda antipetista, seria o Alckmin. Tinha. Né? Como e o Alckmin não foi a onda antipetista que elegeu o Bolsonaro. Mas está indo aí. Pois é, mas ela diminuiu, né? Quer dizer, ela diminuiu, porque o antipetismo com o Lula na disputa é menor do que o antipetismo sem o Lula. Sem Lula. Tem razão. Né? Porque o lulismo, como até alguns petistas, inclusive, já analisaram, é maior do que o petismo. Né? Isso é café ou água aí? Aqui é água. Mas eu vou fazer um parêntese. Café, eu acabei de tomar uma xicrinha. Pois é, eu esqueci de trazer, vim correndo para cá, estou aqui louco para o café. Deixa eu contar uma historinha. Nosso papo traz café, sabe, Sérgio? Todo dia, exatamente. 14 horas. Eu uso garrafa há muito tempo, muito antes de ser moda. Hoje é moda, todo mundo tem garrafa, né? Mas eu usava. Eu ia dar aula e levava uma garrafa de água e tomava a garrafa inteira durante a aula. Eu tomo muita água o dia inteiro, tomo litros. E aí ia tomando ali a minha água e tal. E um dia uma aluna chegou e disse assim, eu não aguento mais curiosidade. Você pode me dizer o que tem nessa garrafa? Aí eu disse muito sério para ela assim, posso? Vodka. Pode. Ela ficou escandalizada. E eu não desmenti. Só que nesse dia Você a aula foi esperando alguém fazer essa pergunta a vida toda, com essa resposta na ponta da língua. Aí eu fiquei esperando, eu não desmenti, né? Mas acontece que a aula foi mais longa, teve mais debate, eu falei mais, e aí quando teve o intervalo, a minha água já tinha acabado. Aí eu fui no bebedouro, reenchi a garrafa, e ela viu, ficou toda aliviada. Não falta essa, né? Vem da vodka, as boas ideias. Então, coisa importante agora é o seguinte, me perguntaram qual é a chance do Bolsonaro perder e levar, quer dizer, fazer um golpe. É muito alta. É isso que eu tenho alertado para isso o tempo todo, quer dizer, o golpe está na rua. Se ele vai dar certo ou não vai dar certo, aí depende do avanço da história do futuro. Mas que nós temos um presidente que pretende ganhar, seja ganhando ou perdendo, não tem dúvida nenhuma, né? Mas vamos pensar na hipótese de que ele não ganhe. E seja a candidata da terceira desvia ou o Lula, que ganha a eleição, qualquer um dos dois, eu quero fazer a hipótese com os dois para deixar claro que não é um problema exclusivamente para o Lula, tem que ter condições de governabilidade. E do jeito que ficou o Congresso nessa legislatura, com a hiperfragmentação, não tem governabilidade. Não tem governabilidade. E é esse tipo de Congresso esfacelado, né, com os partidos completamente dissolvidos, líquidos. Né? Matéria-prima da negociação, é isso? É isso. É o domínio do Centrão. O Centrão só domina quando você não tem bancadas fortes dos partidos que são mais sérios. Né? Então, PSDB, PT, PSB,
né? Todos eles têm uma bandinha podre, não importa. Isso também tem no Partido Democrata Americano, tem no Partido Socialista Francês, tem na social-democracia alemã. Uma banda podre é inevitável, é o ser humano. Mas, então, quer dizer, que é a possibilidade de recuperar a democracia e de recuperar o Brasil da crise econômica, social, né, e até moral que a gente está vivendo, implica não apenas na eleição de um presidente que não seja o Bolsonaro, ou de uma presidente, mas também na eleição de bancadas de bons partidos mais sólidas. Então, quem a gente vai eleger para deputado é fundamental, porque a chave da governabilidade é a Câmara dos Deputados, porque o Senado ele muda mais devagar. Esse ano, por exemplo, é um senador só, né? São 8 anos de mandato, é um tipo de gente mais sênior, né? Tem uns moleques agora que entraram aí recentemente nessa onda bolsonarista, mas fora eles, entendeu? Quer dizer, os senadores são gente mais experiente, gente menos extremada, né? Agora, Você já fez um estudo de cenário dessa renovação, Sérgio? olha, o Afonso, a maioria desses deputados que entrou junto com o Bolsonaro é incidental como ele. Tende a É. ser deputado de um mandato só, entendeu? Alguns consolidaram um eleitorado de direita, né, conservadora e tal, e vão ser reeleitos. Isso não é ruim, isso é bom. É sempre bom ter representantes da direita para que a direita não se iluda com o canto da sereia ditatorial, né? Então, é, é, eu acho que a eleição para o Congresso é tão importante quanto a eleição para presidente, porque se não tiver governabilidade, vai ficar na mão do Centrão e não vai conseguir resolver os problemas do país, e não vai conseguir Entendi. enfrentar as ameaças para a democracia, e não vai conseguir desfazer uma opção de coisa que o Bolsonaro fez com o conluio do Centrão, É isso que eu entendeu? ia dizer. Tem que ter uma. Eu Tem que acho ter que uma a gente tem que ter clareza de que o país tem dois vilões importantes nessa história, não é só um. É o Bolsonaro e o Arthur Lira, né? Porque o Arthur Lira tem Porque eu estava olhando, chega a quantos pedidos de impeachment arquivados? Eu acho que é quase 100, né? não, mais de 100 são sempre. A última vez que eu vi a contagem tinha Pode, cara. cento e Pode, vinte e gente. dois. Pois é. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Nós temos que tirar essa discricionariedade do presidente da Câmara na análise do impeachment. Quem tem que analisar o impeachment é um colegiado. A gente tem que mudar a regra. Tem assim, entrou o pedido de impeachment, o presidente lê na sessão, é só dizer isso na lei, lê na primeira sessão após a entrada do pedido. E aí ele forma a comissão especial, e a comissão especial é que vai analisar se tem cabimento ou não. Tá certo? Quer dizer, essa que é a questão fundamental. Bom, é isso, entendeu? Quer dizer, eu acho que até agora a terceiro nome que surgiu para a terceira via, para a terceira desvia, ainda não se pode dizer muita coisa, né? É, É. Eu queria então então, indicar a leitura do texto que o Sérgio acabou de postar ontem no seu blog, Soft Power contra as intenções golpistas de Bolsonaro. O Sérgio conseguiu organizar de forma bastante interessante essa ameaça que está que tá pairando, que não é nem mais ameaça. Ameaça é uma coisa que está no porvir, ameaça, nesse caso, é um fato grave que está à nossa luz, e no site do sergioabranches.com.br. é isso. A gente já estourou o tempo, mas eu vou fazer uma recomendação de livro, mas vou responder uma pergunta aqui que é importante. Eu não sei se o Datafolha, que vai sair essa semana, já conseguiu tirar o Dória do questionário. Se não tirou, não vai fazer muito efeito, mas se tirou, pode fazer algum efeito, porque o Datafolha, a amostra dele tem uma certa representatividade mais enfática de São Paulo. Não é que distorça, não, mas São Paulo tem um peso importante na amostra do Datafolha, se Então eu não vai me engano. subir Bolsonaro, É, né? deve- Claro. então, aí pode ser que suba o Bolsonaro por conta disso. Mas eu acho que
eu acho que, no fundo, não faz diferença, sabe? É, tirar o Dória ou botar o Dória, ele tem muito pouco voto, não vai fazer muita diferença. Pode fazer diferença depois se a Simone Tebet fizer tiver um impacto. Mas vamos lá. Olha, Vamos lá. ontem eu fui no lançamento. Ontem eu fui no lançamento do livro da Zélia Duncan, Benditas Coisas que Eu Não Sei, da Agir. E foi um lançamento muito legal, porque, obviamente, como não podia deixar de ser, teve Volta aí, música, Sérgio. né? Estou tentando, Afonso, mas hoje ele não está me obedecendo. Pronto. É, com música, muito alegre, muita diversidade, sabe? Assim, Eu vi os vídeos, muito legal. Um Brasil que a Que gente astral, hein? não. Que É um astral. Brasil que a gente quer ter, né? Não é o Brasil que o Bolsonaro representa, definitivamente não é. Lá na livraria E Lux, lá na lá. Brooks, que é um ambiente muito acolhedor, e mais informal, né? Menos pomposo e tal, que é a coisa legal. Então foi muito amigável, encontramos muitas pessoas, amigas lá. Estava lá o Geraldinho Carneiro, a, tinha Talíria, que é uma política importante que está sob ameaça dos bolsonaristas. Então foi muito legal. Eu não tive tempo de ler o livro todo, mas eu já li alguns pedaços e eu quero terminar lendo só uma frase para vocês verem a qualidade do texto da Zélia. Em música, quando em processo de ensaio, horas infinitas de estúdio, acabamos de tocar uma canção, mas queremos repetir, alguém diz, a boa. E todos sabem que vamos tocar outra vez e que a próxima será a que deve valer. A vida bem que podia ser assim, um ensaio para fazermos a boa, aquela que seremos melhores porque conscientes dos erros da última vez. Bom, hein? Olha, eu não vou nem indicar livro, deixar só o seu. Maravilhoso. Maravilhoso. Seu não, da Zélia Duncan, Zélia, da Duncan. edição da Agir. Muito obrigado, então, Sérgio, por essa gentileza cidadã que você faz aqui toda quarta-feira. Até Um semana abraço que a vem. todos que nos assistiram aí. Muito obrigado. Muita gente hoje, viu, Sérgio? Olha aí. Mas semana que vem a gente vai falar só 5 minutos, tá? Para descontar o estouro de hoje. Boa. Tchau. Tchau, Obrigado. gente. Até semana que vem.